Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, eu estou ótima. Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo foi intuído, ninguém pediu, eu senti do meu coração de trazê-lo. Eu sempre peço intuições nas minhas meditações para os meus mentores, para saber qual assunto melhor trazer para cá. Inclusive tem alguns vídeos que me pediram que eu também já vou gravar e vou trazer aqui para o canal, tá? Então se tiver qualquer sugestão pode deixar nos comentários que eu vou me organizar para trazer esse assunto aqui para o canal. Hoje o que eu achei interessante falar é sobre a situação de situações recorrentes. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma situação para vocês entenderem melhor. Você tinha um chefe muito abusivo, muito controlador, uma pessoa que parecia até desumana, e você pediu as contas e achou outro emprego. Quando começa a perceber, o outro chefe tem as características bem parecidas ou iguais ao chefe anterior. Ou, por exemplo, você terminou um relacionamento porque fulano, ciclano, seu namorado tinha várias características que você não conseguia lidar. Talvez era infiel, ou era uma pessoa desonesta, uma pessoa controladora, uma pessoa abusiva. Começou um outro relacionamento depois e a pessoa nova lá também tinha essas características ou algo bem parecido. Às vezes até o cenário era parecido. Se eu, por exemplo, anterior morava com os pais, anterior morava com os pais, aí o atual também mora com os pais, ou algo do gênero. Mudando apenas a pessoa, mas parece que o cenário, a situação, as características se mantiveram. Sabe por que isso acontece? Porque como num jogo de videogame, quando a gente não aprende, ou não ensina, ou ambos, tudo que era para ser aprendido e ensinado na situação anterior, com o chefe, com o relacionamento ou qualquer outra situação, acaba acontecendo uma situação parecida, semelhante, para que você continue a aprender, para então deixar ir. Então, situações como essas só vão encerrar quando você aprender e ensinar tudo o que deve ser feito nessas situações, nesses relacionamentos, nesses trabalhos. Isso acontece porque quando a gente não foca em aprender tudo que precisa ser aprendido, aquilo se torna recorrente. Seria a mesma coisa com o jogo de videogame, você só passa para a próxima fase quando você supera os obstáculos, supera os desafios da fase anterior. E se você está vivendo situações como essas, ou em outros casos, mas que seja algo do mesmo gênero, que você muda as pessoas, as situações, mas parece que o cenário se manteve igual, é porque você não está avaliando, não está aprendendo o que deveria aprender. Ensinando também, mas na maioria das vezes é mais aprendizado quando isso acontece. Por quê? Porque a gente está aqui para aprender, gente, para se relacionar com outras pessoas, estamos numa realidade dual, então a gente tem que sentir tristeza para entender o que é o amor, ou sentir ódio para entender o que é o amor, sentir tristeza para entender o que é a alegria. E muitas vezes a gente só vai aprender isso sentindo. E muitas vezes raiva, quando no caso de um chefe abusivo, um namorado abusivo, entendendo que é um abuso, infelizmente muitas vezes vivendo um pouco desse abuso. Espero que vocês não passem por isso, mas às vezes a gente passa, não tem como correr. Às vezes abuso sexual, às vezes abuso psicológico. Então, antes de sair culpando as pessoas, vamos primeiramente nos colocar no papel de co-criadores. Se você está vivendo uma situação assim, de alguma forma você co-criou ela, ou porque você precisava aprender, ou porque você se conectou energeticamente com as pessoas dessa situação. Um exemplo, você estava rezando, pedindo para Deus mais paciência. Ele não vai simplesmente estalar os dedos e te mandar paciência, ele vai te mandar situações que testem a sua paciência para que você desenvolva aquilo. Mesma analogia de musculação, crossfit, qualquer treino para aumento de massa magra, de músculo. Você só consegue isso se esforçando, fazendo esforço. Eu atualmente, por exemplo, estou intensificando os meus treinos de força para melhorar em algumas posturas do yoga. Só consigo força fazendo força, só consigo flexibilidade fazendo movimentos que exijam flexibilidade, que estiquem o meu corpo. Paciência é a mesma coisa. A gente só consegue testando a nossa paciência.
Então, as situações acontecem na nossa vida por isso, pra gente aprender com cada uma delas. As características, as qualidades muitas vezes não vêm assim. Vem a gente adquirindo a partir do momento que a gente vive, experiencia, sente. Então, muitas vezes essas situações recorrentes, quando você percebe, porque tem tanta gente no piloto automático que fica anos, às vezes mais de uma vida, vivendo aquela coisa toda hora. Muda de namorado, muda de chefe, ou muda até de família de uma vida para outra e mesmo cenário sempre e a pessoa não se toca. Por quê? Porque ela está tão desconectada consigo mesma que nem percebeu que a situação anterior está se repetindo em outro cenário, com outras pessoas, outros figurantes. Então, quando você já conseguiu ter esse start de perceber, não, peraí, talvez esse meu namorado aqui, ele tem muita coisa com o anterior. E eu não tô dizendo pra você comparar, isso aqui é melhor que o anterior. Não, é avaliar. Tá, por que fulano tem isso e ciclano também tem isso? Fulano tem isso aqui, ciclano também tem aquilo ali. Por que eu estou atraindo pessoas com as mesmas características? Isso é autoavaliação, é se mantendo presente, é observar tudo o que acontece ao seu redor, as pessoas, as situações, seus pensamentos, sentimentos, ações. Entender, tá, pelo visto estou vivendo uma situação recorrente. Por quê? O que será que eu não aprendi com o relacionamento anterior ou com o chefe anterior? Ah, talvez eu seja uma pessoa mimada. Eu vivia querendo que o anterior fizesse todas as minhas vontades e quando ele não fazia eu ficava emburrada, com raiva, com o ego inflado. Isso é um exemplo meu, tá? Um dos meus primeiros relacionamentos eu era muito mimada. E eu nunca fui mimada pelos meus pais, mas sabe aquela coisa do ego inflado de eu quero, vai ser do meu jeito e acabou? Relacionamentos não são assim, gente. É sempre um ceder um pouquinho aqui, um ceder um pouquinho ali, e a gente vai achando meio termo. Vai demorar um pouquinho para aprender isso. Por isso que eu dei esse exemplo, porque pode ser o seu ou pode não ser. Vai aplicando na sua vida. Eu tô dando exemplos para vocês conseguirem entender melhor o que eu quero dizer. Basicamente é isso, então. Avalie a sua vida, veja se não tem situações recorrentes. Caso haja, comece a pensar o porquê. Eu dei esse exemplo de ser uma pessoa mimada e um relacionamento antigo, toda vez que o meu ex não fazia o que eu queria, eu ficava emburrada. Eu notei isso no outro relacionamento, por exemplo, só que eu já estava um pouquinho mais madura, mas ainda ficava remoendo aquilo, sabe? Ah, ele não gosta de mim porque ele não faz o que eu quero. Então eu não tinha aprendido 100% ainda estava um pouco imatura ao ponto de querer que os outros façam todas as minhas vontades. E ninguém tá aqui para fazer a vontade de ninguém. A pessoa faz se ela quiser, ela não é obrigada a isso. Demorou um pouquinho para entender e eu precisei de 2 relacionamentos para entender isso. E aí, inclusive, o segundo relacionamento terminou mais rápido que o primeiro. Então, talvez uma das coisas que eu deveria ter aprendido era isso. Talvez ele só apareceu na minha vida para eu aprender isso. E tá tudo bem, gente. A gente tá o tempo todo aprendendo com as pessoas, com as situações, com os cenários que são apresentados para nós. Então, era o recadinho que eu senti do meu coração para trazer para vocês hoje. Avaliem a vida de vocês, se os cenários estão sendo iguais, por quê, o que as pessoas têm em comum, o que os cenários têm em comum, e vá observando e tentando aprender com cada situação. Às vezes a paciência, às vezes a desenvolver a maturidade, que eu desenvolvi bastante nos meus relacionamentos anteriores. Às vezes o amor próprio, muitas vezes a gente aceita entrar em situações, em relacionamentos indignos, nos deixando para baixo, fazendo tudo que outra pessoa quer. Às vezes ser mais altruísta, não ser tão egoísta e também pensar no próximo, aí você vai avaliando. Sempre que você começa a fazer autoavaliação e se permite meditar, as respostas vão vindo. É aquela frase que parece clichê, mas é muito real. Quando você entra em estado meditativo, silencia o seu ego, silencia o mundo externo, você conecta consigo mesmo. E quando você for fazendo as perguntas para si, as respostas vão vindo na sua cabeça. É incrível. Super recomendo que você comece a meditar para ter essa conexão. De fechar os olhos, acalmar e falar, tá, por que isso está acontecendo? Vai vir a resposta. Vai vir situações, vai vir cenas. Sim, gente, vem. Não que você na primeira vez que for separar um tempo para meditar, isso já vai acontecer. Mas conforme você for adquirindo essa consciência de meditar rotineiramente, você vai adquirindo essa maturidade, esse discernimento de autoavaliação, autoconexão
e achar as respostas dentro de si. Na maioria das vezes, isso se não for em todas as vezes. Tanto o meu vídeo quanto o de outras pessoas aqui no YouTube servem para te instruir, para colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, mas você tem que ir atrás das respostas. Não sou eu e não vai ser nenhuma outra pessoa que vai te dar as respostas. Eu tô aqui apenas para cutucar, para te fazer sair um pouquinho da zona de conforto e olhar para dentro. Era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dá um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, mande esse vídeo para pessoas que você acha que pode ajudar, pessoas que estão passando por isso e às vezes nem entendem o porquê. Deixe seus comentários, se você quiser acrescentar alguma coisa, alguma sugestão de vídeo, estou sempre aberta. Dúvidas, sugestões, perguntas, aulas de yoga, qualquer coisa deixe aqui nos comentários ou me mande um e-mail para queridagratidão@gmail.com. Um beijão, namastê e até o próximo vídeo.